Olá, gente, boa tarde. Então, a gente vai começar hoje com o plano B, porque o pensamento é que fôssemos ter interação hoje, mas como vocês já tiveram aula de matemática e de inglês, eu não quis sobrecarregar. Então, eu coloquei os slides das nossas tarefas e vou tentar explicar aqui. Mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar no privado, tá certo? Ou até no grupo mesmo. Então vamos lá? Vocês observaram que essa semana nós trabalhamos com lendas e verbete. São dois assuntos fáceis, né? São dois gêneros textuais fáceis e eu creio que vocês não tiveram dificuldades. Mas se tiveram, poderemos saná-las, ok? Tá? Vamos iniciar aqui com a definição do que vem a ser lenda. Então, o que são lendas? Lendas são narrativas, são histórias transmitidas oralmente pelas pessoas para explicar fatos misteriosos ou fatos sobrenaturais, misturando sempre história e fantasia. Estão presentes nas mais diferentes culturas e ao longo do tempo elas vão se modificando, né? Através da imaginação de quem vai contando. E assim como os mitos, as lendas elas fornecem explicações e fatos de coisas que não são explicáveis pela ciência e pela lógica, portanto, fantasiosas, tá certo? E aí a gente começou, o texto nos trouxe uma lenda do Irapuru, o canto, quem canta. Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo por tocar flauta maravilhosamente bem. Deram-lhe então o nome de Catuboré, flauta encantada. Entre as moças, a bela Mainá conseguiu seu amor. Casar-se-iam durante a primavera. Certo dia, já próximo do grande dia, Catuboré foi à pesca e de lá não mais voltou. Saindo a tribo inteira à sua procura, encontraram-no sem vida, à sombra de uma árvore, mordido por uma cobra venenosa. Sepultaram-no no próprio local. Voltar aqui para o penúltimo parágrafo, que Mainá, desconsolada, passava várias horas a chorar sua grande perda, né? Esse é o penúltimo. E aí, a pergunta o que aconteceu? Quais os fatos principais? Nós temos aí, a alma do indígena sentiu o sofrimento de Mainá e pediu ajuda ao deus Tupã, que o transformou no pássaro Irapuru, cujo canto é semelhante ao som de uma flauta. Foi isso que aconteceu. E aí nós temos a terceira questão, que pede que compare a linguagem que você usou para escrever a resposta da questão 2 com a linguagem da lenda. Aí comparando as duas linguagens, qual das duas é mais poética? A linguagem da lenda ou a linguagem que você respondeu a questão 2? Provavelmente vocês devem ter respondido que a linguagem mais poética é a linguagem da lenda. Né? A da lenda é muito mais poética que a que você escreveu, você foi objetivo na resposta. Então, a linguagem da lenda é mais poética. E a outra pergunta é, qual delas provocaria mais emoção no leitor? Ora, provavelmente a linguagem mais poética, a linguagem da lenda, provocaria mais emoção no leitor do que o que vocês responderam lá na segunda questão, que é um resumo, conta a mesma coisa, mas de uma forma mais objetiva. Então, a resposta é provavelmente a da lenda provocaria mais emoção. E aí nós vamos para a quarta questão. Caso você escrevesse uma lenda, qual das duas linguagens usaria? Justifique sua resposta. Claro que essa questão é objetiva, mas eu espero que vocês tenham compreendido que para chamar mais a atenção do leitor, você vai utilizar uma linguagem poética. Para uma lenda, o ideal é uma linguagem poética. Olha aí. A linguagem mais adequada para escrever lenda é a linguagem poética, uma vez que é mais expressiva. Você consegue passar mais emoção. E aí nós vamos, enfim, para a quinta questão que diz: relê este trecho de uma canção bem antiga, da qual fala sobre o canto do Uirapuru. O Irapuru,
Composição de Jacobina, Murilo Latini. O Irapuru, Irapuru, seresteiro cantador do meu sertão. O Irapuru, Irapuru, tens do canto as mágoas do meu coração. A mata inteira fica muda ao teu cantar, tudo se cala para ouvir sua canção. Transcreva da lenda a frase que comunica a mesma ideia, essa mesma ideia desse texto expressa nesse verso. A mata inteira fica muda ao teu cantar, tudo se cala para ouvir sua canção. Qual a parte da lenda que fala isso? Provavelmente vocês perceberam que é essa parte aqui. O cantar do Irapuru, ainda hoje, contagia com seu amor os outros pássaros e todos os seres da natureza. É uma pergunta bem óbvia, né? Uma resposta bem óbvia, porque está bem explícita no texto. Vamos dar uma paradinha aqui. Vocês, isso aí que vocês acabaram de ler, e que nós acabamos de ler e interpretar, é uma lenda, que é uma história, uma narrativa fantasiosa, oralmente, passada de pessoa para pessoa, tem fantasia, e geralmente é para explicar o surgimento de alguma coisa. Nesse caso aí, foi para explicar o surgimento do pássaro. Depois vocês têm um texto, que é o texto Irapuru verdadeiro. Eu não coloquei aqui nos slides, certo? Mas é um texto científico, que vai dizendo qual o nome comum Irapuru verdadeiro, outros nomes que ele pode ter, cometa ou músico, como é o nome em inglês, qual é o nome científico, né? Qual é o filo, a classe, a família, né? Cheia de informações científicas do texto. E aí vem algumas perguntas. Qual é o assunto do texto lido, desse segundo texto, viu? Do Irapuru verdadeiro. Então, o assunto é, claro, as características do pássaro o Irapuru verdadeiro. Esse segundo texto fala das características. Observem bem que o primeiro texto era uma lenda, falava também do Irapuru, mas não era das características do Irapuru verdadeiro, certo? Segundo diz assim, releia o trecho a seguir e transcreva 3 características do pássaro. Olha, o Irapuru, também chamado corneta ou músico, é um pássaro típico da Amazônia, da família dos trogloditídeos, cuja plumagem pardo avermelhada e é bem simples, não condiz com a exuberância do canto de grande beleza. Tem bico forte, pés grandes e às vezes nas laterais da cabeça um desenho branco. Vejam, observem aí que esse trecho dá várias características do pássaro. Ele pede para escrever 3. E aí nós temos essas 3 como sugestão. É da família dos Trogloditidae. Observem bem esse nome científico, o nome da família, né? Aprendam direitinho quando vocês tiverem os filhos de vocês para botar esse nome. Uma outra característica que tem aí é que tem uma plumagem pardo avermelhada, bem simples, que não condiz com a beleza do canto, quer dizer, o canto é maravilhoso, mas a plumagem não chega a ser uma coisa linda, não chega a ser uma exuberante, certo? É bem simples, de um pardo avermelhado bem simples. E outra característica é que tem bico forte, pés grandes e às vezes nas laterais da cabeça tem um desenho branco. Então, essas são 3 características que tem nesse texto, o Irapuru verdadeiro. Uma terceira pergunta que diz: as explicações do trecho reproduzidos na atividade 2 são científicas? Ora, são, não são? Porque pode-se concluir que isso pelo fato de as informações serem baseadas na observação e na comprovação objetiva. Então, você observando, você consegue comprovar aquelas 3 características. Então, são científicas, são características científicas. Okay? A quarta questão. Que relação podemos estabelecer entre a lenda, o Irapuru, e o canto quem canta, e o texto, o Irapuru verdadeiro? Quais as características? Os 2 textos fazem referência ao pássaro o Irapuru. Todos 2 fazem referência ao pássaro Irapuru. Tanto a lenda quanto esse. E aí nós temos: qual a linguagem empregada nos trechos
A linguagem empregada nesses textos é semelhante ou diferente? Nós temos aí, vocês devem ter observado, que nós temos uma linguagem diferente. Porque a lenda, diferente. A lenda, o primeiro texto, e Irapuru, o canto que encanta, utilizam uma linguagem poética com o objetivo de emocionar o leitor. E o texto Irapuru verdadeiro utiliza uma linguagem mais objetiva para transmitir o quê? Informações. Né? São dois textos diferentes, falando de um mesmo assunto. E aí, nós vamos falar de verbete. Qual a característica do verbete? O que é um verbete? O verbete. Quando a definição de algo é dada por meio de informações objetivas, temos um texto do gênero verbete. Além da exposição, também podemos encontrar em um verbete a narração e a descrição. Os verbetes são encontrados em dicionários, enciclopédias, revistas, entre outros, e podem ou não conter representações gráficas, ilustrações que relacionam a definição. Quais são as características do verbete? Bom, normalmente é um texto impessoal, ou seja, sem a opinião de alguém. É escrito em linguagem formal e em terceira pessoa. O verbete ele pode ser encontrado nos dicionários, é uma definição que você encontra no dicionário, que aí você encontra o significado das palavras e tem o exemplo de vários contextos em que a palavra é utilizada. Também é encontrado nos glossários, nos vocabulários e costumam ser bem resumidos nos glossários. E considerando cada vez o significado específico em um determinado contexto. Vejam que não é a mesma coisa ele procurar uma palavra. Verbete é um pouco mais extenso, dá mais detalhes, destrincha melhor o que é uma palavra, uma pessoa, traz informações completas. Eu diria que seria isso, que traz informações completas. Nas enciclopédias, traz informações importantes sobre algo, mas também sobre alguém, pode ser, né? E os verbetes enciclopédicos são expostos de maneiras ordenadas, seguindo o critério de apresentação alfabética. Está sempre em ordem alfabética ou em ordem de tema e sempre empregando a linguagem científica. Certo? Gente, o que eu queria falar para vocês hoje, eu preferia na aula, mas tudo bem que não pôde ser, mas eu gostaria que se vocês tivessem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? Então, o que nós temos aí? Nós temos lenda e nós temos o verbete. Verbete são informações, é a definição de algo dada por informações, né? E a lenda são histórias fantasiosas que surgem e são repassadas de boca em boca, oralmente. Tá? Vocês deem uma olhadinha nas definições. Qualquer coisa vocês liguem para mim, tá bom? Liguem não, mandem mensagem. Um abraço a todos e até a próxima.